Olá, aluno do quinto ano! Vamos começar mais uma semana com as aulas de ensino religioso? Nessa semana nós vamos ver a história de alguém que foi muito importante para a nossa humanidade. Mas antes eu quero que você veja algumas imagens aqui de alguns homens, de algumas pessoas que fizeram grandes feitos, seja no campo das ciências, no campo das artes. Então aqui você pode ver a figura de Leonardo da Vinci, de Albert Einstein, de Cristóvão Colombo. Sabe o que esses homens eles têm em comum? O que eles têm em comum é que quando eles eram crianças, eles não tinham ideia, eles não sabiam os grandes feitos que eles fariam quando eles se tornariam adultos. E a história que nós vamos ver hoje, da pessoa que nós iremos estudar hoje, foi a pessoa mais importante de toda a nossa humanidade, Jesus Cristo. A Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 52, diz o seguinte: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E quando nós vamos analisar então a história de Jesus, nós vimos que quando Jesus ele era criança, ele era um filho obediente, ele era um filho ajudador, ele gostava de estar junto com as pessoas, de ajudar as pessoas, ele tinha um grande interesse pelas pessoas. E a nossa Bíblia também nos conta uma história de que quando Jesus tinha 12 anos, ele e sua família, seu pai José, sua mãe Maria, se prepararam para um grande evento, a festa da Páscoa. Naquela época, as pessoas elas viajavam até uma outra cidade para comemorar esse evento da Páscoa, onde as famílias se reuniam em um local determinado e ali juntos, então eles conversavam, comemoravam. E sabe, esse evento da Páscoa era um evento muito esperado, porque a viagem já fazia parte desse evento. As famílias todas, elas viajavam juntas, caminhando, eles iam conversando, montando também nos cavalos, né, que eram os transportes da época, e assim então era uma grande festa. E a Bíblia nos conta então que durante esse evento, Jesus ele se despeçou dos seus pais e ele então encontrou um templo e ele ficou muito empolgado quando ele entrou naquele templo. E ele viu ali, ele pôde ver sacerdotes com aquelas roupas tão bonitas e imponentes, e no meio daquele templo, então, no meio daqueles sacerdotes, Jesus que tinha apenas 12 anos, mas para a cultura hebraica, quando a pessoa fazia 12 anos, ela já se despedia ali da sua infância e já ingressava então no mundo adulto. E Jesus então ele começou a fazer indagações para aqueles sacerdotes e eles ficaram espantados. Como é que aquela criança que com apenas 12 anos tinha tanta sabedoria, sabia tanto da Bíblia? E eles ficaram mais espantados ainda quando Jesus contou para eles que ele nunca havia frequentado uma escola, uma sinagoga, que era a escola da época, e que tudo que ele havia aprendido então foi sua mãe que havia lhe ensinado. E aqueles homens então ficaram muito surpresos com a inteligência e com a sabedoria de Jesus, com o conhecimento que ele tinha das Escrituras Sagradas. Bom, acabou a festa da Páscoa e chegou o tempo então de todos voltarem às suas casas. Era uma caminhada, a Bíblia diz, de 3 dias. Era uma caminhada gostosa, todos iam conversando, se alegrando, relembrando então do que havia acontecido naquele período. Foi então quando José e Maria se deram conta de algo muito importante. Eles haviam esquecido Jesus. Eles começaram a perguntar para os amigos que ali estavam se eles haviam visto Jesus, se Jesus estava ali. Maria então começou a gritar por Jesus e não encontrava. E aí eles perceberam que Jesus havia ficado então na cidade onde eles haviam viajado. E naquele momento então a Bíblia nos revela que Jesus ele teve uma grande iluminação da grande obra que ele faria no futuro. E ali ele teve uma confirmação do seu chamado, o chamado que ele aceitou e do ministério então que ele também realizaria.
Uma história bem interessante, né, querido aluno? Bom, a partir de amanhã, então, na próxima aula, nós vamos ver a continuidade dessa história e as atividades que nós teremos no nosso livro. Até a próxima aula. Tchau!